estudante do nono ano, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Sueli e serei a sua professora nessa caminhada. Vamos lá, então? Bom, na nossa 10ª aula, o que a gente vai precisar? Vamos continuar ainda com aqueles materiais que a gente já tem utilizado. Então, caderno ou folha para anotações, caneta, lápis, borracha e o seu material para desenho geométrico. Então, régua, jogo de esquadro, transferidor, ok? Bom, na aula passada, o que a gente viu? Então, a gente trabalhou lá com umas situações problema envolvendo o teorema de Tales. E eu deixei para você uma tarefinha. Lembra lá que eu deixei um exercício para você terminar? Muito bem, vamos resolvê-lo agora. Então, olha só, nós temos um feixe de retas paralelas, então a reta M é paralela a N, é paralela a P, que são cortadas por transversais. As transversais são a reta A e a reta B. E nós temos, então, segmentos proporcionais e a gente pode utilizar o teorema de Tales. Muito cuidado, porque o que é comum vocês fazerem? Às vezes vocês acham, é só fazer assim, 5,4 está para x, assim como 8,1 está para 9. Será que é desse jeito? Não, porque quando a gente pega lá os segmentos, a gente tem que utilizar os segmentos da mesma reta. Então, lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado na hora de escrever a proporção? Então, olha só, 5,4 ou 5 inteiros e 4 décimos está para 9, porque eles estão na mesma reta. Assim como 8 inteiros e 1 décimo, 8,1 está para x. Então, é assim que você tinha que escrever a sua proporção, tá? Se você escreveu esse número está aqui, o 5,4 está para x, assim como 8,1 está para 9, você fez errado. Então, apaga lá no seu caderno, faz a proporção direitinho aqui. O que a gente faz agora? Agora a gente aplica a propriedade fundamental da proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 5,4 vezes x e 8,1 vezes 9. Fica lá. 5,4 vezes o x, que eu omiti o ponto, mas aqui é uma multiplicação, e 9 vezes 8,1. Realizo lá a multiplicação, então eu vou ficar com 5,4x igual a 72,9. Professora, eu não lembro como que faz a multiplicação com o número decimal. Então, vem aqui no cantinho comigo, ó. Como que a gente faz essa multiplicação? 9 vezes 1, 9. E o 9 vezes 8? Quanto que é 9 vezes 8? 72. Faz a multiplicação como se a vírgula não existisse, depois você conta a quantidade de casas decimais. Como a gente só tem uma casa decimal aqui e no outro número nós não temos, então lá no resultado a gente conta uma casa decimal e coloca a vírgula. Então, 72,9. E agora o que a gente faz? Bom, se esse número aqui, 5,4, está multiplicando, ele vai com a operação inversa, dividindo. E agora o que a gente faz? Vamos resolver essa divisão aí. Mas, professora, tem número com vírgula, como que eu vou fazer? Bom, aqui eu já mostrei a resposta, mas eu vou fazer ele no flipchart para vocês verem. Então, olha só, nós temos 72,9 dividido por 5,4. Tá com um número com vírgula, né? Pois é, mas está escrito numa fração, não está? Está. Então, a gente pode multiplicar aqui, ó, numerador e denominador por 10. Ué, por que você está fazendo isso, professora? Você não queria dividir? Eu queria dividir, mas eu vou fazer isso, ó, vou continuar aqui embaixo, porque eu quero tirar aquela vírgula. Então, quando eu pego lá o meu número 72,9 e multiplico por 10, lembra que a gente desloca a vírgula? Então, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Então, fica 729. Mesma coisa com o denominador. 5,4, vou deslocar a vírgula, porque eu estou multiplicando por 10. Uma casa apenas. Tá, professora, não resolveu muito. Mas o que você pode fazer agora? Então, agora você pode ou ir simplificando a fração, simplificando, ou você pode fazer a divisão mesmo. Então, olha lá, 729 dividido por 54. Aí você faz a divisão normalmente, tá?
Então, pega lá o 72, divide por 54 e vai fazendo a divisão, que você vai chegar no 13,5. Professora, eu não sei fazer. Então, vamos lá. Quantas vezes o 54 cabe dentro do 72? Então, vamos lá. Se você fizer 54 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Passou. Então, não dá para ser vezes 2, tem que ser 1. Então, subtrai aqui 72, subtrai 54. Quando você fizer a subtração, 2, posso tirar 4? Não. Então, a gente vai trocar. Aqui nós vamos ficar com 6 e aqui nós vamos ficar com 12. 12, tiro 4, 8, 6, tiro 5, 1, 18. Não consigo dividir por 54, mas eu tenho aqui a 9 para abaixar. Eu abaixei lá as 9 unidades. 189, consigo fazer essa divisão por 54? Será que dá? Dá. Vamos lá. 54 vezes, ó, vou pegar a cola aqui da minha resposta, vezes 3. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 162, não era o número que a gente queria. Só que se a gente fizer 54 vezes, deixa eu fazer em cima, não cabe mais. Se a gente fizer 54 vezes 4, vai passar. Quer ver? 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Passou. Então, a gente tem que usar o 3, que era o 54 vezes 3, que dava 162. Então, menos 162. Professora, você não tem mais espaço no seu papel, e agora o que a gente faz? Então, a professora vai fazer no verso. 9, tiro 2. 9, tiro 2, 7. Ai, professora, você fez nos dedos. Não tem problema você fazer a conta nos dedos. 8, tiro 6. 8, tiro 6. 2. 1, tiro 1. 0. 27. Dá para dividir por 54? Não dá. Tenho mais algum número aqui para baixar? Não tenho. O que a gente faz nesse caso? Como a gente está trabalhando com números reais, eu consigo continuar minha divisão. Então, eu acrescento um 0 e vírgula, que é aquela história de multiplicar por 10 e dividir por 10. Então, 270 dividido por 54. Então, você continua fazendo as multiplicações lá no teu rascunho. 54 vezes 5. Vamos ver. 5 vezes 4, 20, foi 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Opa! Era o número que a gente precisava. Então, aqui é 5, porque 54 vezes 5 dá o 270. E não sobra nada, então acabou lá a nossa divisão. 13,5 centímetros. Poderia ter deixado em forma de fração? Poderia, sem problema nenhum, tá? Era só você deixar lá na forma irredutível e simplificando até não conseguir mais, ok? Muito bem, quais são os objetivos da aula então? Hoje a gente vai continuar falando sobre o Teorema de Tales, mas a gente vai ver as relações do Teorema de Tales nos triângulos. Então, pega lá o seu caderno, faz um registro das informações da aula de hoje. Coloca a data, aula 10, Teorema de Tales e os triângulos. Muito bem, então agora que você já registrou no seu caderno, deixa o caderno ali do ladinho e vem aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre algumas relações que nós vamos observar na aula de hoje. Então olha lá, observe as duas figuras abaixo. Então a gente tem aqui feixe de retas paralelas, cortadas por transversais, que a gente já sabe que determinam segmentos proporcionais. Teorema de Tales. E do outro ladinho a gente tem um triângulo. E esse triângulo aqui tem
duas retas que são paralelas e também são paralelas a um lado do triângulo. Então a gente tem a reta S, a reta R paralela à reta S, paralela ao segmento BC, que é o lado do triângulo ABC. O que será que essas figuras têm em comum? Vamos ver. Olha só. Paralela, paralela, paralela. Esses três lados, esses três segmentos são paralelos. Como assim segmentos? Se você for considerar esse pedacinho aqui do D até o E, é um segmento que pertence à reta S. Essa reta R que tem o pontinho A é paralela a esse segmento e é paralela à base ali do nosso triângulo. Bom, são paralelas. Observe agora o seguinte. Se esse segmento AC, se a gente prolongasse ele aqui, enxergasse a reta dele, é uma reta transversal. Esse outro segmento aqui, o AB, se a gente prolongar, também é uma reta transversal. Então, será que tem alguma coisa a ver com o Teorema de Tales? Tem sim. Então, se você pensou que esses segmentos são proporcionais, você acertou. Então, olha só. Quando a gente tem, então, em um triângulo, a gente tem retas que são paralelas a um dos lados desse triângulo, nós também teremos segmentos proporcionais. Então, neste caso aqui, a gente tem que o segmento AD está para o segmento DB, assim como o segmento AE está para o segmento EC. Poderia ser em outra posição? Poderia ter outra reta paralela ao outro lado do triângulo? Poderia, e também dá certo. Então, sempre que a gente tiver em um triângulo retas paralelas a um dos lados, então eu poderia ter uma reta aqui, ó, paralela ao segmento AC. Também teria lados proporcionais. Poderia ter uma reta aqui, paralela ao segmento AB. Também determinaria segmentos proporcionais. Então, agora a gente vai ver a aplicação do Teorema de Tales nos triângulos, certo? Então, olha lá. Teorema de Tales. Feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais os segmentos proporcionais. Agora a gente vai transpor essa definição para o caso dos triângulos. Então, em um triângulo, qualquer reta paralela a um dos lados divide os outros dois lados em segmentos proporcionais. Então, a gente vai continuar utilizando o Teorema de Tales, mas agora em situações envolvendo triângulos. Então, em um triângulo, qualquer reta paralela a um dos lados divide os outros dois lados em segmentos proporcionais, que foi o que eu falei aquela hora. Então, sendo lá R paralela a S, paralela a BC, então, segmentos proporcionais neste caso aqui é aquele que eu falei. AD está para DB, assim como a E está para EC, tá? Ah, professora, mas eu tenho que ficar memorizando esses nomes desses segmentos? Os nomes dos segmentos. Não, porque eles vão mudar dependendo do exercício, é uma nomenclatura. O que você precisa compreender é que quando você for escrever a proporção, você tem que pegar sempre os segmentos correspondentes. Então, se você está utilizando esse segmento que está passando neste lado aqui do triângulo, você tem que pegar os outros que são correspondentes a ele. Você não pode trocar. Ah, eu vou escrever esse e depois escrever esse daqui. Daí eu vou escrever esse e vou escrever esse daqui. Não, você tem que seguir uma ordem. Lembra lá da aula de razão e proporção? Você precisa escrever a ordem. A ordem aqui é muito importante. Se você muda a ordem, você vai mudar a razão e você vai mudar, consequentemente, a proporção. Certo? Muito bem. Então, pega lá o seu caderno e vamos registrar. Então, eu vou fazer a leitura e daí você já registra. Eu vou te dar um tempinho para você registrar. Então, situação 1. Pela figura abaixo, podemos escrever a proporção AD está para DB, assim como AE está para EC? Olha lá. AD está para DB, assim como AE está para EC? Justifique. Será que tem proporção aí? Então, vou dar um tempo para você fazer o registro. Esta figura, desenhe utilizando lá régua e faça a lápis e a gente já volta.
E então, será que tem uma proporção aí? Será que determina a proporção? Olha só o que está faltando nessa figura que não estava dizendo nas outras. Que dizia nas outras, mas não está dizendo nessa. Aqui a gente tem uma reta T. Mas eu não sei se essa reta T realmente é paralela à reta BC, aqui o segmento BC. Eu não tenho como garantir isso. Só olhando para a figura, eu não tenho como garantir essa informação. Ela deveria estar escrita no enunciado ou deveria ter uma marcação aqui embaixo dizendo que T é paralelo a BC ou BC é paralelo a T. Como eu não tenho essa confirmação, eu não posso afirmar que escrever essas informações, essas razões aqui, nos garante que é uma proporção. Portanto, qual seria a nossa resposta? Não podemos fazer essa afirmação, pois não foi informado se a reta T é paralelo ao lado BC, tá? Então é essa que é a justificativa dessa situação. Então vejam só, nem sempre a gente vai fazer um cálculo numa situação problema. Às vezes a gente precisa justificar com palavras, tá? Muito bem, vamos para a segunda situação de hoje. Então acompanhe a leitura aqui. Sabendo que a medida do lado QR é diferente das medidas dos outros dois lados, responda. O triângulo representado na figura a seguir é isósceles? Justifique. Então vamos lá. Prestem atenção que eu vou dar umas ideias para você, para te ajudar na resolução, e depois eu volto aqui para fazer a correção. Então, olha, acompanhem. Nós temos esse triângulo PQR. Olha a informação. ST é paralelo a QR. Onde que está isso? ST, esse segmento, imaginem que a gente tem aqui, ó, uma reta que contém esse segmento, é paralelo ao lado QR. Então, elas são paralelas cortadas por transversais. Quais transversais? Esse lado do triângulo e esse lado do triângulo, certo? Muito bem. Outra informação da situação aqui. O lado QR é diferente dos outros dois. Então, eu não sei quanto que mede o lado QR, mas o enunciado diz que essa medida é diferente da medida PQ e é diferente da medida PR. Mas eu também não sei quanto que mede o PQ e não sei quanto mede o PR. Não sei. E o que eu preciso descobrir nesse exercício? O que ele está pedindo para a gente fazer? Ele está perguntando se o triângulo é isósceles. E aí? O que é um triângulo isósceles? Nunca ouvi falar, professora. O que eu faço agora? Então, eu vou mostrar para você quais são os 3 tipos de triângulo que a gente tem na classificação dos triângulos em relação aos lados. Então, assim, existe uma classificação dos triângulos em relação ao tamanho da medida dos lados que eles têm. Então, são 3 possibilidades, são 3 nomes possíveis. Então, a gente tem o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Nossa, professora, que nomes diferentes é. E existe outra classificação ainda que é em relação aos ângulos, mas isso a gente conversa numa outra aula. Bom, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Tá? Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, porque eu fiz, quando eu construí ele usando régua e compasso, eu utilizei a mesma medida para os 3 lados. Então, esse é um exemplo de triângulo equilátero. O que é um triângulo isósceles? Bom, o triângulo isósceles, ele tem 2 lados com o mesmo tamanho, com a mesma medida. Então, esse triângulo que está aqui na minha mão, ó, é um exemplo de triângulo isósceles, porque esse lado aqui tem a mesma medida que esse, e o terceiro lado não. Ah, professora, mas ele sempre tá assim? Não, ele pode aparecer em várias posições. Inclusive, no meu jogo de esquadros, esse esquadro aqui é um exemplo de triângulo isósceles, porque essas 2 medidas têm o mesmo tamanho, tá? Então, esse aqui é um triângulo isósceles. E o que é um triângulo escaleno? Bom, se o triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida,
O triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e o outro com uma medida diferente. Então, o escaleno tem todos os lados com tamanhos diferentes. Então, esse é um exemplo de triângulo escaleno, que cada lado desse daqui tem uma medida diferente. Então, triângulo escaleno. Então, cada ladinho dele tem um tamanho diferente. Por isso que eu tô marcando com tracinhos aqui, para dizer que são tamanhos diferentes, certo? Então, no nosso exercício, aqui na nossa situação, problema, o que a gente precisa fazer? A gente quer verificar se esse triângulo é isósceles. Então, a gente precisa descobrir se ele tem dois lados com a mesma medida. Ah, professora, eu tô olhando ali na figura, é óbvio que ele tem dois lados com a mesma medida, mas a gente não utiliza o desenho assim para justificar a resposta, porque o desenho pode estar enganando a gente, ele pode estar fora de escala, pode não estar com o ângulo correto, então não é suficiente eu olhar para a figura e dizer, não, ele é sim. Então eu preciso justificar, eu preciso provar se é ou não é. Então, nesse exercício eu preciso verificar isso. Como que eu vou fazer? Bom, para eu saber se ele é isósceles, aqui eu já descarto, porque esse lado já está dizendo para nós que é diferente. Então, eu preciso descobrir se o lado PQ tem a mesma medida do lado PR. E como que eu vou fazer isso? Preciso descobrir o valor dessas incógnitas. Mas, olha a dica super importante que a gente tem aqui. A gente tem esse segmento paralelo a esse. Então, nós temos paralelas cortadas por transversais. Se a gente tem paralelas cortadas por transversais, a gente utiliza o quê? Teorema de Tales. Então, agora eu vou te dar um tempinho, já te dei umas dicas bem importantes. Vou dar um tempo para você tentar resolver. Registra no seu caderno e a gente já volta.
E então, conseguiu fazer? Deu para dar conseguiu esboçar aí uma resolução? Vamos conferir? Então, olha só. Então, a gente já sabe do enunciado que segmento ST é paralelo ao segmento QR. Então, a gente pode escrever a proporção, porque são segmentos proporcionais. Então, o segmento PS está para o segmento SQ, assim como o segmento PT está para o segmento TR. Professora, eu não coloquei assim, eu fiz direto com os números, tem problema? Não tem problema nenhum, se você já foi direto utilizando os números que estão escritos ali nas medidas, tá? Não tem problema. Eu coloquei assim, mas você poderia ir direto para cá, tá? Então, como que eu resolvo isso aqui? Se eu tenho uma razão igual a uma outra razão, eu tenho uma proporção, teorema fundamental da proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu faço lá aquela multiplicação em x que a gente fala, né? Então, 3x vezes 2,5 é igual a 1,5 vezes x mais 2. Vejam lá, eu tenho dois elementos aqui escritos nessa razão, por isso que eu escrevi dentro do parênteses, para eu não esquecer de multiplicar ninguém, tá? Ah, professora, mas eu não poderia fazer direto? Eu aconselho você colocar nos parênteses para não esquecer, porque é muito comum a gente fazer a multiplicação direto aqui e esqueceu de multiplicar o segundo termo, tá? Como que eu faço a multiplicação? Então, aqui multiplico o normal, 2,5 vezes 3, repete o x, e no segundo membro, a gente aplica a propriedade distributiva. Então, é 1,5 vezes x, 1,5 vezes 2, tá? Então, vai ficar assim, 2,5 vezes 3, 7,5x. 1,5 vezes x, 1,5 vezes x, vai dar o próprio 1,5 vezes x. Ué, professora, por quê? Qual é o número que tá aqui com o x quando a gente não escreve nada? É o 1. Lembra lá que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu multiplico por 1, eu não vou alterar a resposta. Então, 1,5 ou 1,5 vezes 1 vai dar o próprio 1,5, só repetir o x. E 1,5 vezes 2 vai dar 3. Como assim, professora? Pensa lá, 1,5 vezes 2 é a mesma coisa que você fazer 1,5 mais 1,5, que vai dar o 3, tá? O que eu faço agora? Organizo a minha equação. Se você quiser, você pode fazer lá, sublinhar os termos que são semelhantes com a mesma cor, para lembrar que todos eles têm que ficar no mesmo membro, igual a gente fez na aula passada. Então, mais 1,5x, preciso escrever no outro membro, então vai com a operação inversa, 7,5, que já estava aqui, menos 1,5x, igual mais 3, que permaneceu no segundo membro. Resolvo, então, aqui, faço essa subtração. Então, 7,5 menos 1,5 vai dar 6. Prof, não entendi. Aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Quando a gente faz adição e subtração com números decimais, sempre a gente coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, 5 menos 5, 0, abaixei a vírgula, 7 menos 1, 6. 6,0 é a mesma coisa que 6. Esse vírgula 0 do final eu não preciso escrever, por isso que a gente colocou assim aqui, tá? 6x igual a 3. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, muito cuidado. É muito normal vocês escreverem ao contrário. Ah, professora, mas não é a mesma coisa que fazer 6 dividido por 3, daí o resultado vai dar 2? Não é. A divisão a gente não pode trocar a ordem dos elementos. Então, quem que tá com o x? É o 6. Então, o 6 que vai com a operação inversa, é ele que vai dividindo. Então, fica 3 sextos. É muito importante que você não troque a ordem, porque senão você vai errar, tá? A resposta, você pode simplificar essa fração, 3 sextos, simplifica lá por 3, fica 1 meio, ou você pode fazer a divisão e deixar um número decimal. Aqui é mais fácil a gente fazer a divisão. Por quê? Porque eu vou precisar voltar aqui e substituir para calcular o valor, a medida ali do lado. Professora, eu tenho dúvida para fazer essa divisão. Você pode fazer lá no quadro? Vamos lá. Então, ó, o 6... 3 sobre 6, 3 sextos. Como que a gente faz isso? Você pode simplificar, 3 simplifica por 3 vai dar 1. 6 também tem que simplificar por 3, porque na simplificação é o mesmo número no numerador e no denominador. 6 por 3 vai dar 2. 1 meio. Pensa lá,
Não é a situação que tá ali. Mas para te dar uma dica, quando você for fazer contas assim, pensa com dinheiro. Se você tivesse R$1 para dividir para 2 pessoas, fica quanto para cada um? Né? 50 centavos? Esse zero aqui no final você não precisa escrever, é o 0,5. Não é a situação desse exercício. Aqui eu não estou falando com sistema monetário, mas quando você estiver fazendo os cálculos para te ajudar em algumas situações, se você pensar com o sistema monetário, às vezes fica mais fácil, tá? Mas você poderia armar a conta normalmente, 3 dividido por 6 ou 1 dividido por 2, que vai dar exatamente esse mesmo resultado, certo? Então, continuando aqui a nossa resolução. Será que o triângulo PQR é isósceles? Como que eu faço para descobrir? Eu preciso saber se essa medida é igual a essa, porque aqui a terceira a gente já sabe que não é, porque a gente já descartou, tá escrito no enunciado que não é. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o número que a gente achou, que é os 5 décimos ou 0,5. Então, o segmento PS é 3 vezes o x, é 3 vezes o 0,5, que vai dar 1,5. Depois, o segmento SQ, esse pedaço aqui, ó, é x mais 2. Então, no lugar do x, a gente coloca o 0,5. Como que eu faço essa soma aqui? Cuidado, não é 0,7. 0,5 mais 2. Cuidado quando você for resolver essas operações. A vírgula imaginária do 2 está depois dele. Então, é assim que a gente faz. Vírgula embaixo de vírgula. Bastante atenção, tá? Porque é comum quando a gente faz muito rápido, a gente acaba se confundindo e errar ali na resolução. Bom, o que a gente faz agora? Olha só. Se esse segmento aqui mede 1,5, que é o tamanho que está aqui no PT, esse segmento aqui mede 2,5, que é a mesma medida que está no segmento TR. Será que esse triângulo é isósceles? Bom, se esse lado mede 1,5 e esse lado mede 2,5, somando vai dar 4. Esse aqui também mede 1,5 e esse também mede 2,5, igual o correspondente a ele. Então, também vai dar 4. Portanto, o lado PQ tem a mesma medida do lado PR. E se o triângulo tem 2 lados com a mesma medida, ele é isósceles. Então, resposta, o triângulo é isósceles. Então, agora vamos para mais uma situação. Então, acompanhem aqui comigo a leitura, vou te dar umas dicas e daí eu já dou um tempo para você fazer. Então, situação 3. Qual o perímetro do triângulo ABC? Então, a gente tem um triângulo, o triângulo ABC. E eu quero saber o perímetro dele. O que é o perímetro? Perímetro, a gente vai somar a medida dos lados. Então, a gente vai somar a medida do lado AB, mais a medida do lado BC, mais a medida do lado CA. Mas, eu tenho a medida do lado BC? Eu tenho a medida do lado AB? Tenho aquela separada, mas tenho. Mas eu não tenho a medida do lado CA. E agora, o que a gente faz? Bom, eu tenho uma reta S que está cortando o meu triângulo e a informação aqui embaixo, S é paralela a BC, então a gente sabe que essa reta é paralela à reta BC, então nós temos um feixe de paralelas cortados por transversal. E então a gente tem segmentos proporcionais. E logo a gente pode utilizar o teorema de Tales, que é o que a gente está estudando. Então, essa medida AE aqui que não tem nada, você pode colocar um X. E daí observe quais são as proporções que você tem, escreve a proporção, realiza os cálculos e depois faz o perímetro, que é a soma da medida dos lados, tá bom? Vou te dar um tempinho, não esquece de fazer o desenho usando régua e fazendo a lápis e a gente já volta.
E aí, conseguiu fazer? Conseguiu montar a proporção? Então, olha só, essa reta S é paralela ao segmento BC, então a gente tem lá que o segmento, o 5 aqui está para 12,5, assim como o X está para 13. Então, olha lá. O que a gente faz? Propriedade fundamental da proporção. Produto dos extremos é igual a produto dos meios. Então, 5 vezes o 13 é igual a 12,5 vezes o X. Faço a multiplicação aqui. 65 é igual a 12,5x. Depois, se você não gosta de escrever o x lá no segundo membro, você pode escrever todos os elementos, todos os termos do primeiro membro no segundo membro e do segundo membro no primeiro membro. Você troca a ordem deles ao mesmo tempo. É uma propriedade reflexiva. Se você troca ao mesmo tempo todos, você não vai mudar. Ah, professora, mas não tem que trocar a operação? Nesse caso, não, porque eu estou escrevendo a mesma situação. Então, eu não tirei ninguém do primeiro membro, escrevi no segundo e assim por diante. Então, por isso eu posso escrever sem ter que mexer em sinais, tá? Bom, 12,5 vezes o x, que aqui tem um pontinho que a gente omitiu na escrita, tá multiplicando, então ele vai dividindo. 65 é igual, aliás, x é igual a 65 dividido por 12,5. Como que você faz essa divisão? Você pode armar ali a conta e dividir normalmente, ou você pode mexer com a fração aqui. Você pode multiplicar em cima aqui o numerador e o denominador por 10. Aí você vai tirar essa vírgula, porque vai deslocar a vírgula uma casa. E você pode ir trabalhando assim, depois você vai simplificando a fração. Ou você pode fazer a divisão direto, o jeito que você achar melhor, tá? Então, 65 dividido por 12,5 dá os 5,2 centímetros. Professora, por que nesse você colocou unidade de medida e nos outros não? Porque aqui no exercício tem a unidade de medida, então eu coloco a unidade de medida também, tá? Muito bem. O que a gente precisa fazer agora? Eu já sei quanto mede esse pedaço, esse segmento AE, já sei quanto medem os outros segmentos, agora eu consigo fazer o cálculo do perímetro. Então, coloquei aqui a figura só para a gente lembrar. Então, aqui, essa medida AE, a gente calculou agora, vai medir 5,2 centímetros. E fazemos, então, o cálculo do perímetro. Então, a gente vai lá. 5 mais 12,5 mais 20,3 mais 13 mais 5,2. Vírgula embaixo de vírgula. Então, não esquece. Coloca lá todos os elementos descritos, bem bonitinhos. Parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal. Lembra lá que a vírgula imaginária do 5 tá aqui, a vírgula imaginária do 13 tá aqui. Então, arma lá a conta
abaixa a vírgula e soma os elementos um a um, você vai ter que o perímetro é 56 centímetros. Então, pessoal, vamos agora para o nosso quiz para a gente ir finalizando a aula de hoje. Então, qual é a proporção que devemos formar para determinar o valor de x, sabendo que DE é paralela a BC? Então, a gente tem lá um triângulo, o segmento DE é paralelo ao segmento BC e eu quero escrever uma proporção. Qual dessas duas proporções aqui correspondem a essa situação desse triângulo? Então, vamos ver. A primeira está escrito assim, 3 está para 6, assim como x mais 6 está para x. Olha só, 3 está para 6, então eu comecei com um segmento menorzinho aqui. Aí, a segunda razão, eu peguei o x mais 6, que é o outro segmento. Esse segmento aqui corresponde ao 3? Não. Então, eu não posso começar. Se eu comecei com o 3 aqui, que é do segmento AD, eu tenho que começar a outra razão com o segmento AE. Então, não pode ser a primeira. Vamos ver se a segunda tá certa? 3 está para 6, assim como x está para x mais 6. Opa! Então, a resposta verdadeira é a letra B. Então, tome cuidado quando vocês forem escrever as proporções, tá bom? Então, o que a gente viu hoje? Hoje a gente retomou os estudos do Teorema de Tales, mas aplicado em situações que envolviam triângulos, certo? Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido um pouquinho mais e que você continue fazendo os exercícios, as atividades complementares que os seus professores têm elaborado. Não esquece de ver o dia certinho que tem que levar na escola, coloca seu nome completo para ajudar o seu professor a encontrar a sua tarefa. Continue se cuidando, a pandemia não acabou. Fique em casa sempre que possível e até a próxima aula. Tchau, tchau!